Sair da casa dos pais era uma parada muito ritualística de algumas gerações atrás. Você fazia 18 anos, você tinha liberdade, a idade para tirar uma carta de motorista, para poder beber, para poder fazer várias coisas, e começava uma contagem regressiva para quando você sairia da casa dos seus pais. Apesar da gente não ser uma cultura como a norte-americana, onde sair da casa dos pais é uma coisa que acontece logo após você sair do ensino médio, os latinos, né, nós temos o costume de ficar mais tempo com nossos pais historicamente, a gente sempre teve esse rito, né? Então era comum de você imaginar que um jovem, até uns 20 e poucos anos, ele sairia da casa dos pais uma hora ou outra, né? Até o fim da faculdade, os primeiros anos sendo efetivado, era super comum isso, né? Então eu lembro de alguns pessoas que moravam na minha rua, alguns primos distantes que ainda moravam com os pais ali numa faixa de 30 anos, eles eram considerados um fracasso pra minha família, né? Eles eram alvo de comentários muito maldosos, né? Ah, você viu fulano que namora com a mãe, né? Ai, meu Deus, que bizarro isso. Eles eram considerados, assim, uma aberração nos anos 90. E o que hoje é algo perfeitamente normal. A gente tá vivendo uma parada que chama geração canguru, que é um nome que eu acho que é muito maldoso pra falar disso, mas o número de adultos brasileiros entre 25 e 34 anos que moram com os pais cresceu mais de 137% entre 2012 e 2022. E o que explica tantas pessoas morando com os pais? A gente tem vários fatores, que eles não são tão simples de falar, né? Então, primeiro de tudo, a gente pode falar sobre como hoje a gente tem mais anos de estudo, né? As pessoas estudam mais, passam mais tempo estudando, então numa questão meio economicamente frágil, o cara às vezes não tá ganhando dinheiro suficiente para morar sozinho, mas ele tá estudando, então os pais acabam comprando essa bronca, né? Então o cara faz faculdade, às vezes faz uma pós-graduação, passa mais tempo se especializando. A gente tem hoje empregos que pagam menos. Hoje, o que você ganha entrando no mercado de trabalho, ele é menos... tem menos valor do que nossos pais ganhavam. A gente consegue comprar menos, ter menos coisas do que nossos pais tinham. Então você demora um tempo para você poder se estabelecer dentro de uma empresa. A gente tem também uma questão de apego e segurança, né? Muitos pais escolhem, vou deixar meu filho solto no mundo para se ferrar, ou vou deixar meu filho aqui na minha casa morando comigo para que ele possa ter um mínimo de segurança e estabilidade para ele poder construir a carreira dele, construir as coisas dele. Então muitos pais preferem que os filhos fiquem com eles do que fiquem na rua. Normal, padrão, perfeitamente aceitável, né? Tem uma questão também de comodidade. Eu posso sair daqui pra mudar ou posso continuar morando com meus pais, ter um pouquinho aqui de cuidado, tá? Então é uma coisa meio que, posso passar um perrengue ali me apertando muito ou posso ter um pouco de tranquilidade aqui e poder fazer as coisas com mais calma. Acho que a parte com mais calma ganha, de longe. A gente também tem uma questão de amadurecimento mais tardio, né? Essa geração ela tem uma questão de amadurecimento mais tardio. E a gente está revendo os conceitos até mesmo de adolescência. Se você conversar com especialistas, sociólogos, psicólogos, você vai ver que hoje a gente fala sobre o conceito de pós-adolescência, principalmente após uma série de estudos que mostrou sobre formação de córtex pré-frontal, de tomada de decisões. A gente tem entendido que até uns 23, 24 anos você ainda não é completamente um adulto formado. Então que a gente está falando de conceitos de pós-adolescência, que é uma outra parada. Então, se antes, com 30 anos de idade, você era um adulto formado, hoje, você já tá, é um recém-adulto. E também tem a ver com o quanto que a gente vive, né? Você vai viver 70 anos de idade, antes a gente vivia menos, 50, 60, você tinha uma vida mais comprimida. Então essas decisões elas precisam ser tomadas mais rápidas. Só como você vai viver mais, você estica um pouco mais as suas decisões, sabe? Tem pontos de virada que eles podem tomar um tempinho a mais para você tomar isso. Isso foi uma coisa cultural da nossa sociedade, né? Nossa geração, isso é uma culpa do capitalismo e da sociedade, tá? A gente colocou o consumo e certos hábitos à frente de certas coisas que a gente tinha antigamente, né? Então, você tinha o casamento mais cedo, você tinha ter filhos mais cedo. Então você casava e tinha filhos, cara, você não ia morar com sua mãe e com seu pai. Você precisava de um lugar para você morar, né? Quem casa quer casa. Então isso daí criava um conceito muito grande de você precisar ir sair da casa dos seus pais. Hoje a gente criou um conceito que você talvez não precise casar tão cedo. A gente criou esse conceito de consumo, de práticas e experiências, né? A gente nunca falou tanto sobre viajar. Viagem. Tem países no mundo que vivem de turismo. Então eles precisam incentivar isso, né? Você casar e ter filhos mata turismo, né? Você casar e ter família mata consumo.
Então, pro capitalismo, no geral, faz mais sentido que você consuma do que você tenha uma família. É meio duro ouvir isso, né? Mas presta atenção nisso, assim, porque você vai ter filho, você vai gastar com fralda, com comida, com alimento, com papapá. Mas tem toda uma série de indústrias que preferem que você não case, não tenha filhos. Uma pessoa que não está casada cedo, ela tem oportunidade de gastar com roupa, porque ela vai ser mais vaidosa, com experiências, com viagens, com luxo, com carro, com um monte de besteira que a partir do momento que você se torna pai, você vai estar preocupado em pagar a escola, pagar leite, pagar comida. As prioridades se invertem, você bota outras prioridades na sua vida. Então, a indústria, ela percebeu que ela ganha mais focando em consumo do que focando em você ter uma família. E a gente precisa falar do preço dos imóveis. Uma pesquisa aponta que 62% dos brasileiros acreditam que adquirir um imóvel é muito mais complicado do que nas gerações anteriores. Em 2024, a inflação imobiliária no Brasil, ela teve uma alta de quase 8%, acima do geral e da média global também. Foi a maior elevação anual desde 2013. Pô, o aluguel que eu pago aqui nessa casa, pô, sem sacanagem, no mesmo metro quadrado, num espaço parecido, é uns R$ 1.500 mais caro hoje em dia do que quando eu aluguei. O preço que eu aluguei foi barato comparado com o que agora é quase R$ 1.500 a mais, é um salário mínimo a mais. E essa nem é uma casa grande. É uma casa ok, eu acho. Então, a gente também tem os aumentos consecutivos da Selic, que é a taxa básica de empréstimos e juros do Brasil, que piora o pagamento de financiamento de imóveis. A gente tem uma alta de imóveis no mundo inteiro, né? Ó, entre as 55 economias avaliadas num ranking da consultoria Knight Frank sobre alta do preço dos imóveis, o Brasil está em 15º lugar. Então a gente está entre os 15 países que mais tiveram uma alta de preços de imóvel. A gente teve um 80% de registro de aumento de preço de imóvel frente aos últimos anos. Então, é mais caro comprar um imóvel, a gente pode falar de especulação imobiliária, centros urbanos lotados, a gente pode falar de uma série de coisas. Então hoje um metro quadrado, ele é muito caro e você tem que se contentar às vezes com apartamentos pequenos. E, de novo, financiamento. Um jovem hoje de 18 anos, de 20 anos, que entra no mercado de trabalho, ele tem dinheiro para dar entrada no apartamento, que precisa ser às vezes 20% do custo do apartamento. Pensa um apartamento de 350 mil reais, vai. Você vai precisar dar 70 mil reais de entrada. Beleza, olha já o precinho. Mais financiar com juros altos, que às vezes você vai pagar 2 vezes o valor do imóvel. E a documentação? E documentação, que é uma bica aqui. Obrigado, Haddad, por ter ficado. Documentação é 50% do preço do imóvel? 5% do preço do imóvel. Então, apartamento de 350 mil dá uns 15 mil reais só de documento da casa. Fora imobiliar a casa, botar linha branca. Você acha que um jovem recém-formado da faculdade hoje faz isso? E como é que você cobra isso? Aí você vai pegar para um cara e falar assim, ó, tu pode sair da casa dos seus pais e alugar uma casa. Beleza, qual que é o metro quadrado barato em São Paulo? Onde é que você vai comprar um imóvel? Onde é que você vai alugar um imóvel barato em São Paulo? Você vai alugar fora do centro. Ah, então tá bom. Então você vai morar na cidade de Tiradentes? Você vai morar em Santo Amaro? Você vai morar no Taboão, Capão Redondo? E às vezes precisar 2 horas de transporte para pegar no seu trabalho? Ou você fica na casa dos seus pais, onde você vai economizar esse dinheiro e pega 1 hora de transporte? Então, assim, os motivos pelos quais os filhos continuam com os pais hoje são muitos. Você pode pegar e tentar ser uma pessoa muito mais alarmista do que essa geração que é presa, e a geração, homens fortes formam tempos, que tornam pessoas... Ou você pode ser realista. Você pode esquecer o discurso fácil, que tenta botar a culpa em alguém. Você pode olhar para um cenário e entender que quem mora com o pai hoje é muito mais por uma rodada de coisas que está acontecendo do que por um motivo só. Um motivo simplista, raso, burro, feito para criar frase de efeito para lacrador na internet. E ouve o que eu tô falando. Se a geração canguru é alta agora, vai piorar, vai aumentar muito. Muito. Porque o preço dos imóveis não está ficando mais barato, a economia não está melhorando, as famílias não estão tendo mais poder de compra, as famílias têm se endividado. E hoje, você ter 1, 2, 3 membros ativos na casa que trazem dinheiro para aquela casa, é a única maneira, às vezes, de você pagar um aluguel. Você ajudar a pagar na conta de água, na conta de luz. Então você acha que o número da geração canguru é alto agora? Vai ficar maior. Por causa de um bando de velho que tomou um bando de decisão política e econômica que destruiu a nossa geração e as próximas gerações também.
e continuam destruindo um bando de idoso arrombado de 70, 80 anos, lutando para ver quem é o menos broxa, que fica fazendo bravata, que fica fazendo merda no poder, hoje a gente colhe as consequências desse bando de velho que toma as decisões políticas e econômicas dos nossos países, porque não é só no Brasil, isso é uma crise mundial. A crise de moradia, ela é mundial. Achar que a crise de moradia é exclusiva ao Brasil? Vá aos Estados Unidos, converse com um morador dos Estados Unidos, como eu fui. Converse com eles e pergunte para eles o que eles acham do aluguel. Pergunte ao morador de Nova York o que ele acha do aluguel de Nova York. Pergunta ao morador de Londres, de Paris. Ah, Ed, é só ir pro campo. Ah, beleza, então você apaga toda a história da sua família, deixa toda a sua família para trás, todos os seus laços, toda a sua rede de apoio e você vai se mudar pra porra de Goiás, onde eu não conheço ninguém. Porque a vida é assim que funciona. Deixo pra trás toda a minha família, todos os meus laços, todos os meus gostos, meus prazeres, meus afetos, por causa da especulação imobiliária, deixa todo mundo aqui e vou pra lá. É simples assim. Não é tão simples assim. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho aqui sobre morar com os pais. Se isso é um pecado ou não é. Então, prepara aí o seu travesseirinho do Naruto, porque tá começando Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, seu jornalista, apresentador. Esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. É o lugar onde a gente tem conversas duras, complicadas, difíceis, mas que você leve uma vida mais fácil. Não acho que aqui é um papo só sobre negativismo não, tá? Que não é só sobre ser negativo, a gente tá falando sobre ser realista. Sobre olhar o mundo com um viés mais realista, com mais dados, com mais informações, para a gente poder ter abordagens mais pé no chão do que fazer com a nossa vida. Quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, tem um botãozinho de like para você clicar também, é de graça, se inscrever também é de graça. Você pode ouvir esse conteúdo no Spotify, se você procurar como Edson Castro Show, você encontra não só esse, mas todos os meus outros podcasts também que a gente tem publicado lá no Spotify. Eu tenho um livro que chama Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Temos um capítulo inteiro falando sobre morar sozinho e morar com os pais. Recomendo a leitura, vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Galerinha do Spotify, manda um oi pra mim nos comentários, quero saber se vocês existem ou não. Se eu puder compartilhar esse episódio vai me ajudar muito. Compartilha nos seus stories, compartilha no seu WhatsApp, compartilha com o seu grupo de amigos. E bora continuar com esse papo daqui, ele não é muito simples de fazer não. Tá? Dá pra gente ver que morar com os pais, ele é uma realidade hoje em dia. Vai ser uma realidade cada vez mais comum. Então, para a gente poder encarar a realidade, a gente precisa encarar ela com uma seriedade. Então, a primeira delas, que eu acho que é uma coisa muito importante, que assim, é errado você morar com os pais? Não. Eu lembro, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas tem a história do cara que era seguidor e tal. Eu tinha uma visão diferente antes, mas isso mudou. Tudo por causa de um inscrito que mandou uma mensagem pra mim, né? Ele veio pra mim e falou assim, pô Ed, você fica falando mal de quem mora com os pais? A minha mãe é doente. Eu tenho um problema de saúde. Se eu me mudar, não tem quem cuide dela. Minha mãe ganha a aposentadoria dela, eu ganho pouco. Vou deixar minha mãe pra morrer? Eu vou me mudar pra um lugar e aí eu vou fazer o quê? Quem que vai cuidar dela? Se acontecer uma coisa com ela, o que eu faço? Agora você vai falar que o cara que mora com a mãe nessa condição, ele é o quê? Ele é menos bem sucedido? Ele é uma pessoa ruim? É uma pessoa pior? O cara já tem que carregar toda uma pressão de cuidar da mãe, tem que cuidar do seu julgamento, tem que lidar com a sua pressão, com o seu comentário merda. E sem contar a quantidade de pessoas que trabalham, que se esforçam, que dão duro. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, na realidade que a gente vive, dá duro, trabalhar, se esforçar, às vezes não é o suficiente. Às vezes já está fazendo 100%, 100% não é o bastante. Você nasceu na família errada, na casa errada, no contexto errado, foi o herdeiro errado. E às vezes você precisa de tempo, você precisa de uma estratégia. E muitos de nós não tivemos os instrumentos suficientes para a gente poder se empoderar financeiramente, economicamente, profissionalmente, para conseguir crescer, para conseguir ter prosperidade. E morar com os pais é uma possibilidade de fazer isso. Mas não é porque você mora com seus pais que você tem que ser um adulto criança. Você é um adulto. E você tem que tomar decisões como adulto. Deixar suas roupas pro seu pai lavar, louça pros seus pais lavar, bagunça pela casa, zona pela casa, não é uma desculpa, não é desculpável. E muito pai acaba se sentindo confortável com isso, né? Muito pai, muita mãe, meu filhinho, eu cuido, eu lavo da roupinha, eu cuido da coisinha, eu arrumo a baguncinha, eu trato ele que nem uma criancinha, mas você não é uma criancinha. Você precisa agir como um adulto. Porque pensa, seus pais também eles estão numa situação complicada, eles também estão cansados. Se o mundo tá difícil para você, imagina para seus pais que são mais velhos que você, que sofreram muito antes que você. Você acha que a vida deles está uma teta? Você acha que a vida deles está tranquila? Será que eles também não estão inseguros com as coisas?
O mínimo que você pode fazer é ter a decência, a dignidade de ser um adulto responsável e olhar e falar: pai, mãe, eu vou ajudar vocês com a casa, eu vou fazer as minhas tarefas, eu vou pagar as minhas contas, eu vou ajudar nas coisas do lar, para dividir o fardo como uma família deveria fazer. Uma relação familiar não pode ser uma relação só de obrigações, tem que ser uma relação de colaborações. Seus pais dariam um mundo para você, mas você não daria uma lavada de louça pelos seus pais? Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Pô, quanta história tu não conhece de marmanjo que casa, vai morar com a mulher, nunca lavou uma louça, nunca lavou uma roupa, nunca recolheu nada, nunca varreu nada, nunca cozinhou nada. Vai se fuder. Com 20 anos, você acha que, com 30 anos, você acha que você é orgulho de alguma coisa? Não é orgulho nenhum. Tempo pra fazer merda você teve. Tempo pra ficar em bar, balada, vendo futebol, jogando videogame, vendo anime, sobrou. Agora tempo pra ser um adulto, não. Tu não pode ser um adulto criança. Isso aqui é indesculpável. Outra parada importante também é uma gestão de limites e expectativas. Porra. Cara, qual que é o limite dessa casa? Qual que é a permissão dessa casa? Você ainda mora com seus pais. A casa ainda é dos seus pais. E infelizmente, deixa eu te contar, a regra ainda é deles. Não adianta você querer bater de frente, mas a regra ainda é deles. Ah, Ed, eu não acho justo. Pô, irmão, então na hora de você começar a pensar em sair daí. Ah, mas eu não consigo. Então tem que respeitar o dono da casa, porra. O dono da casa tá falando que você não pode fazer uma parada, você vai brigar com o dono da casa? Você vai querer bater de frente com o dono da casa? Não faz sentido. Então é importante você tentar lidar disso e tentar agir com uma certa cordialidade. Beleza, então o que pode, o que não pode? O que eu posso, o que eu não posso fazer? E eu falo isso de experiência própria, né? Teve uma época que eu morava com uma ex-namorada minha, né? Quando eu tava trabalhando, efetivado, cara, era 4, saí da casa dos meus pais, depois fui namorar com uma namorada minha, fiquei morando com ela um tempo e tal, e aí quando eu saí desse relacionamento, eu comecei a empreender e minha mãe falou: cara, você não quer vir morar comigo? Porque você tá empreendendo, tá precisando de dinheiro, todo o dinheiro seu importa, se for gastar com aluguel, é um dinheiro a mais que você vai estar gastando que vai te atrapalhando. Vem morar comigo que você poupa, pode fazer as coisas daqui e você tem um pouco mais de segurança. E, pô, era a melhor decisão que eu podia tomar pra mim naquela época. E me ajudou pra um caralho. Eu sou muito grato pra minha mãe por ela ter feito isso. Porque senão eu teria me fudido. Porém, a gente tinha questão de convivência. E parte do jeito como a gente lidou foi: o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Posso vir com namoradinha? Não posso? Que horas posso trazer? Como posso fazer e tal? E eu consegui achar uma convivência super comum. Porra, em nenhum momento que eu morei com minha mãe eu deixei de pagar a conta. Pagava todas as contas da casa que dava pra pagar. Luz, água, internet, empregada, reforma. Porque eu sou uma figura economicamente ativa daquele espaço. Não é que eu tô lá só, não sou um hóspede. Não, caralho, eu moro lá. A casa é minha responsabilidade também. Não é da minha mãe. Eu não sou uma visita, eu não sou um hóspede de um hotel. Eu sou responsável por aquilo financeiramente, como um adulto. Você morar com seus pais não significa que você não seja um adulto. Não precisa ser uma coisa castradora. Você pode sim pagar, estar lá. Outra coisa que é importante: gerenciamento de conflitos, cara. E assim, você vai precisar ser flexível. Vão ter momentos de confronto, vão ter momentos onde vocês não vão concordar com coisas, cara. E aí faz parte. E aí você precisa ter um pouco de jogo de cintura. Porque, de novo, você tá meio que morando de favor. A partir do momento que você começa a ser economicamente ativo, é legal você virar pros seus pais: pai, mãe, ajudo vocês, sou um adulto, tenho uma vida, ainda não consigo sair, mas eu preciso de um certo espaço. O quanto de espaço eu consigo ter? O quanto que vocês conseguem ceder? Só que assim, é foda que a galera às vezes confunde liberdade com conveniência, sabe? Tipo, meus pais me permitem morar aqui, então eu dou festa, minha mãe que se foda, trago qualquer vagabunda pra cá, quebro tudo, cago na privada, faço minha mãe ter que limpar as paradas. Tipo, não, velho, tu é dono da parada. Se tu tratar com tanto zelo, com tanto carinho, com responsabilidade e espaço, os seus pais vão te encarar como um adulto. Se você tratar como uma criança, eles vão te tratar como uma criança, como um adolescente formado. E eu posso acreditar que seus pais vão deixar de gostar um pouquinho de você por causa disso. Te dou 100% de certeza. Porque ser pai e ser mãe não significa que você ama 100% do seu filho, não, tá? Isso é uma parada que é importante de vocês entenderem. E a gente precisa falar de estratégias para sair da casa dos pais. Para sair da casa dos pais, é importante você ter um plano. E dinheiro. É isso. E às vezes o seu plano é dinheiro. Quero sair da casa dos meus pais. Você sabe para onde? Quanto que custa? Como que você vai fazer? Em quanto tempo? Então, uma coisa que você pode fazer que é grátis é pesquisa. Pesquisa é grátis.
Quanto custa um aluguel? Sabe quanto é que custa um aluguel na região que você mora? Muita pessoa que mora com os pais não sabe. Sabe quanto é que custa um aluguel numa região que você gostaria de morar? Quanto é que é o aluguel? Como é que funciona IPTU? Como é que funciona condomínio? Seu salário sobraria quanto? É importante. Quanto é que você gastaria de mercado? Quanto você gastaria de água, de luz? Muitas pessoas sequer sabem disso. Vai pesquisar. Quanto que é? Quanto que gastaria? Vai pesquisar isso. Pesquisa, vê. Ah, então eu preciso disso. Ah, preciso de um emprego que pague tanto. Beleza, como é que você vai conseguir esse emprego que pague tanto? Você precisa de uma qualificação? Você precisa se formar? Você precisa fazer não sei o quê? Aproveita que você está morando com seus pais e estuda. Uma dica que eu dou para quem tá morando com os pais ainda, na faixa de uns 20 e pouco para 30, cara, aproveita essa segurança que você tem, estuda pra caralho, faz tudo quanto tipo de formação, curso, especialização que você pode fazer. Porque esse dinheiro que ele não tá sendo comprometido com moradia, você compromete com pelo menos melhorar o seu currículo. Agora você vai gastar isso com puta, com droga, com bebida, com merda, desculpa, você tem mais é que se fuder. Você tem mais é que se fuder, não tenho dó não. Mas agora assim, não, tô aproveitando esse tempo com meus pais pra me qualificar, pra me preparar pra esse mercado de trabalho, que tá uma merda e tudo mais. Pô, aí a gente tem um game, aí eu tô com você. Aí a gente tá conversando um papo de adulto. Papo de adulto é papo de gente grande, papo sério. Outra coisa importante aqui, é economizar dinheiro. É hora de começar a guardar dinheiro. Guardar dinheiro, ter uma reserva de emergência, ter a grana pra você dar entrada num imóvel, ter a grana pra você dar entrada num aluguel, que as pessoas não sabem. Às vezes você pode pagar o aluguel. Mas você pode pagar o cheque calção? Tem gente que não sabe o que é cheque calção, tá ligado, né? Ah, como assim? Eu tenho que pagar 3 aluguéis antes de entrar pro apartamento? É. Pô, mas o aluguel é R$1.000, tem que estar 3 mil de entrada? É. É isso, bem-vindo à vida dos adultos, cara. Não é uma teta aqui, não. Às vezes você precisa ter essa reserva de emergência. Você tem? Não tem? Pô, às vezes tem o dinheiro do aluguel só, mas não tem o outro. E aí? Ou às vezes você vai se mudar, você não vai ter um fogão, e aí? Uma geladeira, e aí? Você tem dinheiro pra comprar essas coisas? Então, planejamento. Pô, entendeu? Eu preciso de tanto dinheiro. Como é que tá o dinheiro? Como é que tá isso? É planejar a sua saída. É planejar a sua saída. Ah, eu vou sair em tanto tempo, de tal jeito, assim, pra tal lugar. Posso dividir com um amigo, posso dividir com uma namorada, quanto que vai ser. Começar a olhar pras coisas com planilha. Planilha. Cara, assim, ó, eu preciso criar uma camiseta, um boné. A planilha é a solução. Planilha salva. Não, planilha salva. Planilha salva pra caralho. Você precisa começar a planilhar a sua vida. Porque sua vida no campo das ideias, desculpa, é uma bosta. Sua vida no campo das ideias é uma coisa de imbecil, é burra. Sua vida no campo das ideias é completamente burra. Ela aceita, suas ideias aceitam qualquer merda. Você pensa uma coisa, você acha que é verdade, não é. Você pensa um bagulho, você projeta, você cria tal. Primeiro que você bota uma planilha, você fala, ô, não vai dar. Eu tava pensando em morar numa casa com um preço muito mais caro que eu tô morando hoje. Eu botei na planilha e falei, não dá. Não dá. Tem que dar bastante a bunda pra conseguir isso aqui. Então não dá, então deixa eu parar. Porque a planilha aceita, porque a planilha não aceita as suas gracinhas. As planilhas não aceitam desaforo. Você bota na planilha e você fala, não, eu sou burro, olha que idiota minha aqui. Olha como eu tô quase me enfiando no buraco. Bota na planilha, pra você ver se você é tão brabo assim quanto você pensa. Então é isso, começa a planilhar, começa a guardar, começa a se planejar, planeja a sua saída. E assim, ó, eu vou dar uma parada pra você que ela é muito importante, cara. Estabilidade não é segurança. Estabilidade não é segurança. Não é porque você tá estável agora que você tá seguro. Porque assim, alguma coisa pode acontecer com seus pais. E se você não estiver pronto pra algo acontecer com seus pais, você vai fazer o quê? Deus me livre. E se sua mãe morre, você faz o quê? Você não vai saber varrer uma casa? Lavar uma louça? Lavar uma roupa? Fazer uma comida? E aí, filho da mamãe, você vai fazer o quê? Esse tempo que você mora com seus pais também é importante para você adquirir autossuficiência. Então vocês estão vendo o que eu tô falando? Como você morar com seus pais nem sempre é uma coisa extremamente negativa. Ela pode ser usada para coisas positivas, para construções, para planejamentos, para amadurecimento, para desenvolvimento. Só que isso tem que ser pensado, planejado, caralho. Não pode ser, uma hora eu olho para isso aqui, não. Seja um adulto, autossuficiente, financeiramente suficiente, pense na sua carreira, aproveite o tempo para estudar e tudo isso. Mas acima de tudo, uma parada que eu acho que é importante a gente falar é que você não pode comparar sua vida com os outros. Tem gente que vai conseguir sair da casa dos pais muito cedo. E não é o seu caso, infelizmente.
Mas tudo bem, é eles, não é você. Você tem a sua vida, a sua história, o seu tempo. Tem pessoas que vão sair depois de você. E tá tudo bem. Porque a gente se compara, a gente pesa, a gente deixa os outros falar, a gente dá atenção para comentário de internet de gente miserável. Eu vejo às vezes uma galera da minha idade, de uns 40 anos, falando de uma galera de 20 anos, que olha e fala assim, caralho, cara, parece que nunca teve 20 anos antes. E outra, olha a diferença da sua geração para essa, olha a quantidade de coisa que aconteceu, olha como as coisas estão, olha a economia, olha a quantidade de problema que a galera tá lidando. Você acha que é justo tu fazer um comentário sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de estudo e jogar nas costas da galera? Tentar criar uma carga emocional, psicológica maior ainda pra cima da galera? Porque hoje não tem nada de errado morar com os pais, tem nada de errado morar com os pais. O problema é como você mora com seus pais. O problema é o que você está fazendo enquanto mora com seus pais. Porque se morar com seus pais é um momento de você se preparar, se organizar e se planejar para a vida adulta, irmão, é isso. Tô morando com meus pais porque o mundo tá muito difícil, não consigo acertar as contas, as coisas estão complicadas e eu preciso me estabelecer. Irmão, tamo junto. Agora eu moro com meus pais por plena conveniência, por folga, por preguiça, por não querer correr atrás, por não querer não sei o que lá. Amigo, a vida adulta, ela vai cobrar seu preço. A vida adulta ela vai chegar pra você. Uma hora ou outra. Cedo ou tarde, ela vai chegar. Seus pais não vão estar com você pra sempre. E é uma pena. Eu ia adorar que meu velho estivesse comigo pra sempre. Eu ia adorar que minha mãe estivesse comigo pra sempre. Seria muito feliz se pudesse carregar eles pra tudo sempre. Eu gosto muito deles. Mas sei que eles não vão estar lá. E eu preciso ser independente, eu preciso ter uma vida além dos meus pais. Seus pais não vão estar com você pra sempre. E o que vai acontecer quando você não puder pagar o aluguel que se dividia com sua mãe? O que vai acontecer quando você não souber sustentar uma casa que sua mãe sustentava? Como é que você vai lidar com isso? Então a gente precisa encarar a vida com realidade, com fatos apurados. Porque se a gente não encara a vida com realidade, a realidade encara a gente 1000 vezes mais dura e numa hora que a gente não está esperando. Meu nome é Edson Castro e isso é Conversas Difíceis. Valeu!